Bom, pessoal, continuando aqui nossa análisezinha, né, do Novo Testamento, quando a gente fala que Jesus não cumpriu aquela profecia de ser descendente de Judá, né, de Davi, porque o Messias tinha que vir da tribo de Judá, que nem nós vimos no vídeo anterior, Apocalipse e Romanos dão a entender que sim, mas é uma contradição, né, porque segundo os cristãos ele nasceu do Espírito Santo, e José provavelmente não era o pai dele. Então os cristãos geralmente argumentam que Maria era judia. Então, pelo fato de Maria ser judia, isso validaria o fato de Jesus ser da tribo de Judá. Ele fala, não, mas Maria era judia. Inclusive a genealogia, tem algumas pessoas como judeus messiânicos, eles argumentam que a genealogia de Lucas é de Maria. Não é verdade, pessoal. O texto é claro ao falar de José, tanto Mateus quanto Lucas. São duas genealogias absurdas que se contradizem. Mas aí fica para um outro vídeo. Agora deixa eu explicar para vocês o que acontece. Israel tinha 12 tribos, as 12 tribos de Israel. E uma dessas tribos era a tribo de Judá. Tribo de Judá. Então quem nascia da tribo de Judá era chamado de judeu. Judeu. Correto? Quem era da tribo de Benjamim era benjaminita, que nem Paulo. Da tribo de Efraim, efraimita. Da tribo de Manassés, manasseíta, alguma coisa assim. Então, judeu da tribo de Judá. Só que depois que os judeus retornam da Babilônia, a maior tribo que volta é a tribo de Judá e de Benjamim. Também a tribo dos levitas, é claro que os levitas sempre foram separados. Até hoje tem levita, tá, para quem não sabe, que eles são uma categoria à parte. Só que aí, como eles voltaram para o reino de Judá, que era o reino do sul, que o reino de Israel era dividido, né? Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul. Então surgiu o reino de Judá. Reino de Judá, porque assim que ele era chamado antes da diáspora, e como foi para lá que eles voltaram, que no caso a Samária acabou se misturando com outros povos, então ficou o reino de Judá. Então todo e qualquer judeu que viesse da diáspora, ele era chamado de judeu, independente da tribo. Como por exemplo Paulo. Paulo fala que é judeu, mas Paulo é da tribo de Benjamim. Porque Paulo não é judeu por ser da tribo de Judá, ele é judeu por ser um cidadão do reino de Judá. Que nem nós somos brasileiros, nós somos cidadãos do Brasil, tá? E Maria, será que Maria era judia por ser do reino de Judá ou ela também era da tribo de Judá? Vamos analisar aqui, pessoal. Em Lucas 1, inclusive essa referência só aparece em Lucas, tá? Mateus não se preocupou muito com isso. Ele fala assim: nos dias de Herodes, é Lucas 1,5, rei da Judéia, que é a Judéia, o reino do sul, tá? Houve um sacerdote chamado Zacarias, preste atenção, era um sacerdote, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Na verdade, pessoal, apesar de eu gostar muito da tradução da Bíblia de Jerusalém, aqui na verdade no grego nós temos o termo tigateron. Vou tentar escrever aqui. Tigateron. Que na verdade, pessoal, essa palavrinha aqui em grego, ela é no plural. Então ele fala de sacerdote Zacarias e ele fala das filhas de Arão, filhas no plural. Então se aqui é filhas no plural, fica subentendido que Lucas está contando a história de mais de uma pessoa. Ele está contando a história das filhas de Arão. Aí ele começa contando a história de Isabel, que o marido dela era sacerdote. Inclusive os sacerdotes era da tribo de Arão, que ele fala ali de Abias, que era da tribo de Levi, perdão. Então mostra que Zacarias era da tribo de Levi. Logo a mulher dele também, porque ela era uma das filhas de Arão, então, ou seja, descendente da tribo de Levi. Aí ele continua o seu relato, pessoal, depois de Isabel ele parte para Maria. Aí aqui em Lucas 1,36 ele fala o seguinte, tudo no capítulo 1 de Lucas, tá? Aqui é o anjo falando com a Maria, ó. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse é o 6º mês para aquela que se chama de estéril. Então ele fala que Isabel era parenta de Maria. E aqui o termo grego, pessoal, é sugênes. Sugênes é parente mesmo, tá?
Sugenes, que em grego é, deixa eu escrever aqui direitinho para vocês verem. Aqui vem o S, U, G, Sugenes. Só que Sugenes, pessoal, na Bíblia, sempre é usado para falar de parentes consanguíneo. Consanguíneos. Por isso que algumas Bíblias traduzem aqui como prima de Maria. Querem ver só? Vamos ver, por exemplo, Marcos 6,4. O que diz? Marcos 6,4. E Jesus lhe dizia: um profeta só é desprezado em sua pátria, em sua própria parentela e em sua casa. Então aqui é parentela, ou seja, parentes consanguíneos. Lucas 1,58. Deixa eu ver o que diz. Lucas 1,58. Quando Isabel completou seu tempo para o parto, ela deu à luz um filho. Os vizinhos, aqui ele separa vizinhos, e os parentes de Isabel, ouviram dizer que Deus acumulara com sua misericórdia e com ele se alegraram. Então é o mesmo termo, os parentes de Isabel, os parentes consanguíneos. Tem um versículo que eu não anotei aqui, pessoal, que é quando Jesus está lá discutindo com o povo, aí o pessoal fala assim: não é este o carpinteiro, não é essa tua mãe, teus irmãos e seus parentes? Ou seja, o mesmo termo, parente consanguíneo. Então Isabel e Maria, elas tinham um parentesco próximo. Logo, como ele está falando de duas filhas de Arão no plural, ou plural pode ser mais de um, qualquer número, então ele está falando de Isabel e Maria. Quer dizer que as duas eram da mesma tribo, de Levi. Vamos ver mais uma evidência aqui, pessoal. Lucas 1,56. Maria, ela foi visitar Isabel, tá, pessoal? Maria permaneceu com ela mais ou menos 3 meses e voltou para casa. Então Maria ficou na casa de Isabel aproximadamente 3 meses. E isso só era permitido, pessoal, se Maria fosse levita. Por quê? Porque Levi era uma casa à parte, era uma tribo à parte, que era para cuidar das coisas do Senhor, daquilo que era consagrado ao Senhor, como objetos do templo, limpeza, arca da aliança, candelabro, tudo isso eram os levitas que faziam esse trabalho no templo. Então, como esses objetos eram considerados sagrados, quem não fosse da tribo de Levi não poderia ficar ali, porque a pessoa poderia incorrer em pecado, em tocar em algo que é sagrado. Que nem, por exemplo, tem uma passagem em Samuel que eles estão carregando a arca, aí a arca balança para cair, um rapaz toca na arca para impedir que ela caia no chão, ele é morto na hora. Então só os levitas podiam tocar nessas coisas que eram sagradas. Então, se Maria ficou 3 meses na casa de Isabel, é porque ela era parente de Isabel, Sugenes, uma parente consanguínea de Isabel, logo da mesma tribo. Por isso que Lucas começa o seu evangelho falando das filhas de Arão, e não no singular. Como a Bíblia de Jerusalém dá uma maquiada ali, traduz um pouco equivocado, mas no grego está assim, ó, tá? E o que acontece, pessoal? Tem um evangelho chamado Proto-Evangelho de Tiago, o Evangelho da Natividade, que é apócrifo hoje em dia, mas ele confirma essa história, tá? Ele fala que Maria era prima de Isabel, que Maria foi criada no templo, tá? Ela, quando era menina, a mãe dela levou ela no templo, porque ela é fruto de uma promessa. Parece que a mãe de Maria era estéril. Acho que é Helena o nome dela, se eu não estou enganado. Não, Ana é o nome dela. Aí ela faz um voto, né, uma promessa, que nem aquela voto da mãe de Sansão, que era estéril, e outros personagens na Bíblia. Aí quando a menina nasce, ela dedica a menina ao templo. Então Maria é criada no templo de Jerusalém, junto com os sacerdotes, Zacarias e o resto do pessoal. E ela assim permaneceu vários tempos com a prima dela, Isabel. Então o que acontece, pessoal? Então todas essas evidências mostram que Maria era da tribo de Judá, da tribo de Levi, perdão. Não tem como ela ser da tribo de Judá. Até porque as duas genealogias ali de Mateus e Lucas são de José, não são de Maria. E por fim, pessoal, o último argumento que as pessoas falam: mas não importa, porque José adotou Jesus, então ele era o pai de Jesus, não sei o que, etc. Não, pessoal, não é assim que funciona. A tribo era transmitida pelo pai, e a judaicidade é transmitida pela mãe. Mas não existe isso de adoção. Existe na cultura romana. Na cultura judaica, não. Se a sua mãe é judia, você é judeu, tá? Dentro da cultura judaica, da halahá, etc.
Agora, se José não foi o pai biológico de Jesus, não tem como ele herdar a tribo, porque ele não é filho biológico. Que nem nós vimos lá no outro vídeo, né? Tem que ter aqueles termos biológicos, genos, esperma. O Messias ia vir biologicamente filho descendente de Davi. E o próprio Novo Testamento tem um termo lá de uma das profecias que fala que o Messias ia vir da Zerá. Zerá. Zerá é semente ou sêmen em hebraico, tá? Porque assim como uma semente gera uma nova planta, o sêmen do homem gera um novo homem. Então os profetas falaram que o Messias ia vir da semente de Davi. Então se José não é o pai biológico dele e Maria era levita, como dá a entender, então como é que o Messias viria da Zerá, da semente de Davi? Lembrando que Paulo e o Apocalipse confirmam que ele veio da semente de Davi, tá? Então não teria como, pessoal, isso seria uma contradição, tá? Porque no caso todos esses indicativos dão a entender que Maria era sim da tribo de Levi. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais algum detalhezinho, pessoal. Deixa eu ver, Judá, falei das tribos de Levi. Deixa eu só ver mais uma referência aqui em Lucas. Só mais uma, pessoal. Lucas 2. Vocês vão ver que interessante. É Lucas 2 a partir do versículo 4, quando tem o censo de Quirino. Também José subiu da cidade de Nazaré na Galileia para a Judeia, a cidade de Davi chamada Belém, por ser da casa e da família de Davi. Quem que é o sujeito da frase aqui? José. Para se inscrever com Maria, desposada com ele. Ok, em nenhum momento ele fala que Maria é da tribo de Davi. Ele fala que José era da casa e da família de Davi e ele foi com a sua esposa, que era desposada com ele e estava grávida. Então o próprio texto de Lucas é claro, dizer que José desceu para aquela cidade porque ele, José, era da casa de Davi. Se fosse José e Maria, ele teria escrito assim, ó: ambos eram da casa de Davi, José e Maria. O texto diz isso? Não. O texto fala só que José era da casa e da família de Davi. Então essas evidências de Lucas, fica claro que Maria não era da tribo de Davi, pessoal. Maria era da tribo de Judá. E aquelas duas genealogias, por mais maluquinhas que elas sejam, todas terminam em José, não em Maria, tá? E só para finalizar o vídeo, as pessoas vão me perguntar: Ronaldo, mas uma pessoa podia casar com a tribo de outra pessoa? Podia. Não tem nenhum problema. Mas quem transmitia a tribo era o pai. Então se José fosse casado com Maria, ele tivesse relações sexuais e tivesse um filho, aquele filho não ia ser levita, ele ia ser, no caso, judeu, porque a tribo é transmitida pelo pai, tá bom? Então acho que está mais que comprovado aqui, ó, pelas poucas referências que nós temos, essa personagem chamada Maria aqui no Novo Testamento. Tem mais uma evidência ainda: João Batista era primo de Jesus, né? Tanto que a Isabel está grávida, tudo, né? Então João Batista, que era filho de Zacarias e era primo de Jesus, ele prova que Maria tinha essa ligação com os levitas por causa dela mesma, dela e Isabel, que eram primas, e o marido dela era o sacerdote Zacarias. Fica até uma outra pergunta aqui no ar, né? Por que João Batista não seguiu o sacerdócio, né? Se ele era da tribo de Levi. Então fica aí para tirar as conclusões, tá bom? Esse é mais um videozinho mostrando isso, tá? Que Jesus não teria como ele ser descendente de Davi por José, porque ele não é filho de José, segundo o próprio texto. E Maria era da tribo de Levi, tá bom? Acho que deu para entender, né, pessoal? Estou um pouco cansado, perdoe. Então tá aí, pessoal, quem gostou dá um like, comente o que achou, compartilha nos grupos, tá? Bastante atividade, dá engajamento nos vídeos, tá? Muito obrigado a todos aí que estão participando desse novo canal. Até a próxima.